Na nossa última aula, nós estudamos os artigos e a gente viu o artigo neutro também, e também vimos lá os casos de eufonia, né? Então, começando a troca do artigo ele, do lá por ele, e esse é o primeiro caso de eufonia. O segundo caso de eufonia é da conjunção I, né, da Y, que a gente troca pelo E a conjunção O, que a gente troca pelo U, tá? Então, hoje, para a gente iniciar a aula, eu trouxe aqui 2 exercícios só para a gente refrescar um pouquinho a memória. Então, isso aqui é uma questão de vestibular da URGS. Eu não coloquei o ano, mas se eu não me engano, é uma questão um pouquinho mais recente, tá? Que diz o seguinte: qual das palavras abaixo leva o artigo definido lá? Então, nesse caso, a gente tinha que, né, era bem comum, hoje até nem tem acontecido muito isso, né, mas é comum nos vestibulares, por exemplo, ter uma questão que fuja um pouco do contexto, tá? Isso significa que é uma questão desvinculada do texto que a gente está lendo, que é o caso dessa questão aqui, né? Não tem nenhuma referência às palavras que foram tiradas do próprio texto, para a gente procurar pistas no texto, como eu já indiquei para vocês, né? Quando a gente quer saber o gênero, por exemplo, do substantivo, enfim, a gente tem que olhar, né, para o que tem ao redor daquele substantivo. Nesse caso, a gente não tem pista nenhuma, e é uma questão de eufonia, né? Então, alma, a gente tinha que lembrar que é um substantivo feminino. Então, sendo um substantivo feminino, já a gente tem que ligar o alerta, porque começa com A, tá no singular, né, e começa justamente com A tônico. Então, embora seja um substantivo feminino, a gente não vai dizer la alma, e sim el alma, né? Então, o que acontece aqui é que é um caso de eufonia, portanto, a gente não vai usar o artigo definido lá, e aí a gente já deleta essa possibilidade. Depois, na letra B, tem a palavra almíbar. Almíbar é um substantivo masculino. É el almíbar que a gente vai dizer. Portanto, né, não tem nenhuma troca, nem nada, tá? E mesmo que vocês achassem, por exemplo, nesse caso a gente tinha que lembrar que era um substantivo masculino, né? El almíbar. E aí, almíbar é tipo uma cauda, né? É um doce, e é um substantivo masculino, então a gente vai usar o ele, portanto, descarta. Depois, na letra C, tem a palavra alhaja. O que acontece com essa palavrinha aqui, né? Então, alhaja é feminino, começa com A, porém, esse A não é tônico. A tonicidade está em HA, né? Está ali na segunda sílaba. Então, eu digo alhaja e não alhaja, né? Alhaja significa, é um sinônimo de roja em espanhol, que é joia no português, tá? Então, nesse caso, não tem troca de lá por ele, né? Sendo um substantivo feminino, e aí a gente encontra a nossa resposta. Então, letra C. O que acontece? Açúcar é substantivo masculino, ele açúcar, e alba é um substantivo feminino, começa com atônico, então troca lá por ele, e aí descartamos essa possibilidade também. Eu vou fazer uma observação com a questão do açúcar aqui, porque a gente vai falar disso mais adiante, né, dos substantivos. Açúcar, na verdade, é um substantivo que é aceito gramaticalmente, tanto essa palavra ser dita no feminino quanto no masculino. Então, ele açúcar, olhar açúcar, tá? E aí eu me lembro que nessa ocasião gerou uma polêmica a prova, tá? Porque alguém assim, muito estudioso lembrou disso. E eu, por exemplo, só descobri que açúcar poderia ser um substantivo feminino também em função dessa prova, porque, para mim, sempre foi masculino. E aí a URGS não anulou a questão, porque eles argumentaram que lá, açúcar, usar esse substantivo no feminino já caiu em desuso.
né? Tanto que, por exemplo, eu não sabia que açúcar no espanhol poderia ser feminino, tá? Porque isso acontece com algumas palavras no espanhol, de ter essa formação dos dois, por exemplo. Mar é um substantivo tanto feminino quanto masculino no espanhol. Vocês vão encontrar pessoas falando el mar ou la mar. E nos textos também, tá? Mas é mais utilizado tanto um quanto o outro. No caso de açúcar, caiu em desuso esse substantivo como no feminino, tá? E aí a URGS argumentou isso e acabou ficando assim. Então, só para mostrar para vocês, se por acaso vocês fazerem essa questão de novo, em algum momento ela aparecer, vocês lembrarem disso que eu comentei. Então, nossa resposta é letra C. Bem, e aí depois, a URGS de 2026, né, do vestibular, que aconteceu em novembro do ano passado, eles perguntaram justamente uma questão que envolvia os artigos, e aí olha só que interessante essa questão. Diz assim, na expressão es lo más distintivo, lá da linha 29, o vocábulo lo possui a mesma classe gramatical que a palavra sublinhada na expressão. O que acontece? Esse lo que aparece aqui, o que ele é? A gente estudou isso nas últimas aulas, né? O que aparece diante desse lo? É um advérbio. Portanto, esse lo é o artículo neutro. Ah, meu Deus. Por que isso sempre acontece comigo? É o nosso artículo neutro, tá? Então, a gente tinha que tomar cuidado nessa questão, porque se a gente observar as alternativas, a gente não vai encontrar um artigo neutro dentre as alternativas. Por exemplo, na letra A, compreender-lo está junto do verbo compreender, né? Então, portanto, ele é pronome aqui, ele não é artigo, é um pronome. Adaptar-se, isso daqui com certeza não é artigo, né? Esse se que aparece junto com o adaptar é pronome também, ele é outro tipo de pronome, é um pronome reflexivo, que é o mesmo pronome reflexivo lá do português. Aqui ele é pronome complemento. Se apareceu com o verbo lo, é pronome complemento. E esse se, que está grudadinho no verbo adaptar, lá no infinitivo, é um pronome reflexivo, tanto que a gente chama esse tipo de verbo de verbos pronominais. Lo estudiam, apareceu com verbo também esse lo. Então, o que ele é? Pronome complemento. A gente falou dessa diferença nas últimas aulas. Los científicos, ó, o que acontece? Temos um artigo aqui, mas é um artigo definido, certo? É um artigo definido que está diante do substantivo científicos, que significa cientistas, então é os cientistas. E na letra E, algo similar les ocorre a. Esse les é pronome complemento, a gente vai estudar esses pronomes complementos para vocês entenderem melhor. Mas quando aparece le ou les, é pronome complemento, e aí ele está substituindo um objeto indireto do verbo, tá? O que acontece aqui, né? Ah, senhora, mas a gente não encontrou nenhum artigo neutro dentre as alternativas. Mas temos um artigo, né? Porque o que a prova está perguntando para vocês é: o vocábulo lo possui a mesma classe gramatical. Então, a classe gramatical é artigo, tá? Dentre todas as alternativas, a única que contém um artigo, seja definido, indefinido ou artigo neutro, é a letra D, tá? Então, por isso que a nossa resposta é a D. Tranquilos? Tá, gente? Beleza, então. Aí, olha só, para a gente finalizar, assim, encerrar essa discussão sobre o lo neutro, né, o artigo lo, eu trouxe para vocês algumas tirinhas para a gente explorar isso dentro da tirinha também, tá? Por exemplo, é bem comum aparecer tirinha na prova do Enem, né? Claro que o Enem não vai cobrar de vocês uma questão mais direta sobre artigo neutro ou pronome complemento. A ideia aqui é mais mostrar para vocês a questão da leitura em si, né, para vocês saberem ler lá na hora da prova e interpretar de maneira adequada. Então, nessa primeira tirinha que é da Mafalda, ela diz assim: a mí lo que más me preocupa es como bajar el índice de egoísmo.
Então, olha só, esse primeiro lo que aparece, ele aparece junto com o relativo que. Portanto, é o artigo neutro, né? A mim, lo que mais me preocupa. O que ela está dizendo aqui? O que mais me preocupa é como baixar o índice de egoísmo. Daí, na segunda vinheta, ela diz, como sempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. O que são essas duas palavras, urgente e importante? São adjetivos, né? É aquilo que é urgente não deixa tempo para aquilo que é importante. O urgente não deixa tempo para o importante. Nesse caso aqui, a gente poderia traduzir direto, né? O urgente não deixa tempo para o que é importante, tá? E aqui, de novo, é o artigo neutro. Y la tercera ela diz, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas, la mejor edad de la vida es estar vivo. Então, que importam os anos? Lo que realmente, de novo, a gente tem o lo diante do relativo que, portanto, ele é o artigo neutro. Então, o que realmente importa, a gente faz uma tradução direta, é comprovar que, no final das contas, a melhor idade da vida é estar vivo, tá? Então, todos os los que ela usou aqui são artigos neutros, né? Então, o primeiro e no primeiro quadro e no último quadro, ela está usando com o que. E no do meio, ela está usando com dois adjetivos, tá? Então, é importante para vocês fazerem a leitura do texto de maneira adequada. Na segunda tirinha que eu trouxe para vocês, essa tirinha que eu acho maravilhosa. Vocês podem usar com as mães de vocês, inclusive, esse discurso da Mafalda. Olha só o que ela diz. Pero, ¿por que tengo que hacerlo? Olha só, esse lo que aparece ali juntinho do verbo hacer, que significa fazer, na verdade, ele não é o artigo neutro, né? Ele está funcionando ali como pronome complemento. Lembrem, se apareceu grudadinho no verbo esse lo, é pronome complemento. Ou, se aparece entre o sujeito e o verbo, é pronome complemento também, tá? Ele está junto do verbo. Por que eu tenho que fazê-lo? Né? Fazer o quê? A gente não sabe. No contexto da tirinha, ela não diz, mas a mãe dela pediu para ela fazer alguma coisa, tá? Então, esse lo, na verdade, está no lugar de algo que a mãe pediu. E aí, na segunda, ela diz, a mãe responde, porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Então, porque eu te ordenei, eu mandei que tu fizesse isso, porque eu sou a tua mãe, né? Então, esse lo, ele também, ele está entre o sujeito e o verbo, certo? Ele está, te lo ordeno. Então, é ordeno isso a ti. Então, eu estou mandando tu fazer alguma coisa. E aí a Mafalda responde, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Genial, né? A Mafalda está dizendo assim, se é questão de títulos, eu sou a tua filha. E a gente se graduou no mesmo dia, ou não? No mesmo dia em que a mãe dela se tornou mãe, ela se tornou filha. Né? Então, maravilhoso. Bom, e aí, o primeiro e o segundo lo que ela usa são pronomes complementos, não são os artigos neutros, tá? Artigo neutro a gente pode usar diante de adjetivos, advérbios, verbo no particípio, com o relativo que, com a preposição de e com o possessivo, tá? Se apareceu com o verbo, é pronome complemento e está no lugar de um complemento do verbo. E aí, nessa terceira tirinha que eu trouxe para vocês, é uma tirinha desse cara aqui, o Ricardo Liniers, que eu já comentei com vocês nas nossas primeiras aulas. É um cartunista argentino também, ele é maravilhoso, gente, se vocês quiserem seguir ele nas redes sociais, ele está sempre postando uma tirinha ou outra, ou às vezes ele posta umas bobagens, mas é legal para, enfim, ler, né? Minha mãe já tinha lançado chinelo, diz a Maria Fernanda. Muito bom. Bom, nesse daqui vocês estão vendo que tem aí uma princesa e um sapo, não? E el sapo le besa a la princesa com a língua, não? Então ele dá um linguaço lá na princesa. E a princesa fica muito enojada, enfadada, muito irritada, né? Então ela diz assim, sin lengua não entendes lo que significa sin lengua, né? Então esse lo que ela está usando ali é artigo neutro, ela está diante do relativo que, né? Sem língua,
não entende o que significa sem língua, né? Ela pediu, então, um beijinho para o sapo, mas sem língua, né? Por favor. Linguaço. Muito bem. E aí, a última tirinha que eu trouxe para vocês também é do Ricardo Liniers. E aí, tem uma guria que está lendo um livro, né? E o cara pergunta para ela, ¿es bueno esse livro? No lo empecé, todavía lo estoy oliendo. O que ela diz, então? Que ela não começou ainda a ler o livro e que ainda o está cheirando, né? Aí ela está usando o verbo oler, que significa cheirar. Então, esse no lo empecé e lo estoy oliendo é pronome complemento, porque estão diante de verbos, né? Então, no lo empecé é eu não comecei ainda a ler este livro, né? Ela está dizendo que ela ainda apenas está cheirando, né, esse livro. Me identifico bastante, inclusive, adoro cheirar o livro antes de ler ele. Não sei se vocês são desses cheiradores de folhas, ainda mais se o livro é novo, né? Tem aquele cheirinho de folha nova, é maravilhoso. Tá, então, os dois los que aparecem ali são pronomes complementos. Ok, gente, então agora a gente vai entrar nos substantivos, tá? A gente vai ver a questão de gênero e de formação do plural. Isso que a gente vai ver sobre o gênero e formação do plural também serve para os adjetivos, tá? Depois eu vou mostrar algumas questões dos adjetivos que é importante pontuar para vocês. Bom, primeira coisa, galera, é uma dica que eu queria dar para vocês, para quando a prova, né, do vestibular ali, por exemplo, e aí, claro, né, a gente está falando, a gente vai explorar substantivos e adjetivos para explorar vocabulário e ajudar vocês com a leitura, obviamente, principalmente no Enem, né, mas quando são questões de vestibulares, geralmente a questão de gênero de substantivos é uma questão que aparece, tá? Então, é legal a gente saber essa formação do gênero do substantivo, porque existem substantivos que são heterogenéricos, como a gente diz. Então, por exemplo, se a prova lá pergunta para vocês o gênero do substantivo, e esse substantivo foi retirado do texto, é importante vocês voltarem no texto e ver o que tem ao redor desse substantivo, né? Analisar o sufixo, observar o que tem ao redor, se tem algum determinante, se tem algum adjetivo qualificando esse substantivo, se tem um pronome que acompanha ele no texto. Então, tem que observar o que tem ao redor, porque se o adjetivo estiver no feminino, no masculino, bom, aí a gente já descobriu. Ou se tiver um artigo, né, diante desse substantivo, se for um artigo feminino, masculino, claro, aí a gente tem que cuidar a questão do caso de eufonia, né, que aí vocês já sabem, tá? Então, isso é uma dica para quando vocês não lembrarem. Apareceu a palavra solta lá, mas eles indicam a linha que esse substantivo está no texto, volta no texto, dá uma olhada no que tem ao redor, para ver se vocês não encontram uma pista, né, de que gênero é aquele substantivo. E aí, a primeira coisa, então, que vocês precisam saber sobre o gênero dos substantivos é, se terminou em arre, gente, terminou em arre é masculino, terminou em umbre é feminino, tá? Primeira regra que a gente não pode errar. Aí eu vou trazer vários exemplos para vocês, ó. Em relação a quando termina em arre, né? Então, el viaje, el peaje, el coraje, eu já botei aí do ladinho as traduções, tá? Então, olha só que interessante, né? Em espanhol, viaje, a viagem, é um substantivo masculino, tá? Assim como coraje. São duas palavras que no português é feminino e no espanhol é masculino. Então, essas duas palavras, elas são consideradas heterogenéricas em relação ao português, porque no português é do gênero feminino e no espanhol do gênero masculino. E aí eu coloquei outros exemplos para vocês ali embaixo, onde eu disse ojo, né, cuidado, tá? Que é o caso também de el follaje, que é a folhagem, então em espanhol é masculino, em português é feminino. El aprendizaje é a aprendizagem, el maquillaje e el paisaje. São todos substantivos masculinos no espanhol, que no português é feminino,
tá? Então, não tenham dúvidas, apareceu a terminação arre do substantivo é masculino, certo? Claro, nem todos que terminem em arre vão ser heterogenéricos, tá? Que é o que acontece, por exemplo, com o pedágio ali, ó. Ele pearre, o pedágio. São dois substantivos masculinos, tanto no português quanto no espanhol. Então, não é uma regra, tá? O que é regra é, terminou em arre é masculino. Agora, se a tradução, a palavra continua sendo masculina, aí é outra questão, tá? Só botei ali essas palavras de exemplo para mostrar para vocês que tem várias heterogenéricas que terminam em arre no espanhol, tá? E depois as que terminam em umbre, que são femininas. Então, la herrumbre, la podredumbre, la techumbre, la muchedumbre. E vejam que nesse caso aqui, são todas palavras que terminam em umbre, são femininas, e que no português também são femininas. Então, não tem nada a ver, terminou em umbre, é feminina, e nesse caso a tradução também são substantivos femininos. Aí sim, o que eu coloquei depois de horror, que significa cuidado, né? Aí sim são palavras que a gente considera heterogenéricas, né? La legumbre é o legume, que em espanhol é um substantivo feminino. La costumbre, que é o costume. E la cumbre, o cume, ou também pode estar fazendo referência a uma reunião de cúpula, né? Aí, nesse caso, é feminino também, né? Que é a reunião de cúpula. A cúpula, inclusive, tá? La cumbre, a gente pode traduzir por a cúpula, sendo essa reunião, ou o cume, né? Como o topo da montanha, o cume da montanha, tá? Tudo bem até aqui, galera? Beleza, então. Pessoal, esse material já está postado para vocês, se vocês quiserem também acompanhar, enfim, para quem tem outros aparelhos e quiser abrir e acompanhar e fazer anotações, tá? Bom, aí vamos para as terminações, né? Olha só. Aqui tem coisas bem semelhantes ao português, então a gente não tem tanta dificuldade, né? Tirando aquelas heterogenéricas. Então, se termina em o é masculino, como no português. Eu digo el chico, el niño, el hijo, né? El chico serve para como se fosse guri, né? El niño pode ser menino ou também pode ser criança, tá? El hijo, o filho. Depois, quando termina em e, né? El presidente, el docente. Quando termina em or, el dolor, el color, el motor. Cuidado aqui, uma observação, né? Dolor e color são palavras heterogenéricas, porque em português é a dor e a cor, tá? Em espanhol, dolor e cor são substantivos masculinos, diferentes do português. Então, a gente pode deixar essas em destaque para lembrar que elas são heterogenéricas. Ah, não tem? Então, será que eu me esqueci de postar para vocês? Mil perdões, gente. Já era para eu ter postado. Prometo para vocês que até amanhã, no início da tarde, já vai estar postado lá para vocês, tá? Eu achei que eu tivesse postado, então foi falha minha mesmo. Aí, gente, uma observação, eu botei um orro ali, né? Porque labor é uma palavra que termina em or, mas que não é masculina, tá? La labor, que significa como o trabalho. Ah, postou sim. Ó, a Ana tá dizendo que tá lá, Alessandra, dá uma olhadinha melhor. Tá como substantivos, acho que eu botei substantivos e adjetivos no nome do arquivo, tá? Em material extra. Por que que tá em material extra? É que assim, ó, gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar com o Bernardo até. É porque a gente tem, na plataforma aparece língua estrangeira, e aí tá tudo misturado, inglês e espanhol. Eu fiquei de falar com um pessoal para separar, fazer uma pastinha só para o espanhol, porque senão vai ficar tudo misturado lá. De repente, dê uma olhada na pastinha onde diz língua estrangeira. Eu me lembro de ter postado para todas as turmas, mas eu posso ter me enganado, tá? Eu posso ter me enganado. Mas, mas então eu vou dar uma olhadinha para vocês, pode deixar que eu dou uma olhada.
E aí até amanhã, no início da tarde, ali eu já vou ter postado, tá? Mas dê uma olhada aqui na pasta de língua estrangeira, porque eu... Ou eu postei errado também, né, gente? Mil desculpas, tá? Mas até amanhã da tarde eu vou postar. Então, muito bem. Seguindo aqui, aí só cuidado com a palavra labor, que também existe no português, né? Labor está se referindo ao trabalho, né? É o labor. Mas em espanhol é la labor, embora tenha essa terminação or, que definiria o masculino, tá? E depois as palavrinhas que têm terminação on, né? El melón, el corazón, el peatón. Então, melón, melão, né? Coração, coração, e peatón é o pedestre, tá? É o transeunte. Tanto que, inclusive, gente, existe esse substantivo aqui, la peatonal, opa, La peatonal é tipo Andradas, né? Aqui em Porto Alegre, né? São essas ruas em que não passam carros, só as pessoas, né, que caminham, tá? Peatonal. Existe esse termo em espanhol que são para essas ruas onde não passa carro. Muito bem. E no feminino, então, quais são essas formações, né? Terminou em A, feminino. Como a gente viu ali, por exemplo, el chico, el niño, el hijo, la chica, la niña e la hija. Aí aqui aparece para você só la chica, mas se a gente coloca o A no final ali das palavrinhas que terminam em O, a gente forma o feminino daquele substantivo. As palavras que terminam em dad ou tat ou dad em espanhol são femininas também, como la libertad, la soledad, então a liberdade, a solidão, la facultad, por exemplo, la facultad, la universidad, né, termina em dad, tudo é feminino, la facultad, la universidad. Depois com sion com C ou sion com S, né? La colonización, la pasión, la ilusión. Então, a paixão, a ilusão, a colonização. Tá, obrigada, Tamis, por ter avisado. Eu vou postar para a galera do online também, tá? Pode deixar. Foi falha minha mesmo. Depois a gente tem a terminação es, como la vejez, né? Que é a velhice. Depois, terminação tud, la ingratitud, la juventud, tudo substantivo feminino. E aí a gente tem aqui, ó, lembra que a gente viu os substantivos que terminam em E? Ó, termina em E, el presidente, el docente, é masculino. E aí, el alcalde, mas aí quando a gente vai formar ali, ó, o feminino é alcaldesa, tá? Sacerdote termina em E, masculino. E aí, terminação issa, né? Sacerdotisa é a terminação do feminino. Depois, héroe também termina em E, masculino. Mas para formar o feminino... Opa! Ah, ele me odeia essa caneta. Tá. Heroína, então terminou em ina, né? Feminino. Actor, ó, termina em or, que a gente viu terminado em or, né? Masculino. Então, no caso de actor, a gente vai formar actriz para o feminino, tá? Então, tem esses que a gente tem que cuidar aí, que a terminação de masculino e feminino não é só colocar o ou a, mas tem toda uma terminação diferente para o feminino, tá? E aí, tem alguns desses substantivos em que é comum para os dois gêneros. E aí, a gente só faz a diferença com o artigo que vai diante dessas palavras. É o caso das palavrinhas que terminam assim, ista ou ante. E aí, a gente só vai botar o artigo ele para masculino e lá para feminino, que é o caso de artista, turista, periodista, serve para ambos os gêneros. O que define se está no masculino singular é o determinante diante desses substantivos. Mesma coisa com estudiante e caminante. El estudiante, la estudiante, tá? E aí tem outros que eu
isso tá no livro também de vocês, né? Então, por exemplo, ele o la joven, ele o la atleta, ele o la mártir, ele o la reo. Reo é o réu lá do português, tá? Testigo, que é testemunha. Então, é ele o la testigo, ele o la cônjuge, que é o cônjuge, e ele o la intérprete, tá? Então, todas essas palavrinhas aqui, substantivos, a gente já sabe se é do gênero masculino ou feminino em função desse determinante ou desse artigo que está diante do substantivo. Então, os dois, a palavra, esse substantivo serve para os dois gêneros, tá? E aí, para terminar, gente, eu coloquei aqui os que são ambíguos. No livro de vocês tem alguns exemplos, mas eu trouxe outros exemplos, tá? Então, se vocês quiserem acrescentar. Então, eu já tinha falado para vocês do mar, né? A gente pode dizer tanto el mar quanto la mar. Eu coloquei o exemplo do açúcar, porque isso apareceu numa prova de vestibular, né? No caso, foi a prova da URGS. Então, el açúcar, la açúcar. Lembrando que la açúcar é um termo que caiu em desuso, né? E lente ou la lente, que é os óculos, e aí tem outro termo para lente, que são as gafas, tá? E aí, nesse caso, las gafas é um termo feminino. Mas lente serve tanto feminino quanto masculino. El tilde, ou la tilde, que é o acento agudo em espanhol, a gente chama de tilde, que pode aparecer tanto no masculino quanto no feminino. Maratona, né? El maratón ou la maratón. E margem, que é el margen ou la margen. Pode aparecer tanto no feminino quanto no masculino, e os dois são aceitáveis, exceto esse aqui, tá? Que, nesse caso, eu coloquei, só para lembrar que isso já apareceu, mas eu acredito que os vestibulares não vão cometer esse erro mais, tá? Bom, queridos, aí na semana que vem, a gente já está no nosso horário, né? A gente vai continuar falando, então, dos gêneros substantivos. Aí eu trouxe para vocês alguns homônimos, isso está no livro de vocês, a gente só vai comentar. E aí depois a gente vai lá para as heterogenéricas, tá? E aí eu trouxe várias questõezinhas de vestibular também para a gente fazer juntos. E tem algumas questões do Enem também, para a gente exercitar a leitura. Eu vou postar para vocês o material, então, para quem quiser adiantar e tentar fazer as questões antes da aula, não tem problema, e é até melhor que vocês tentem fazer antes, e daí, quando a gente iniciar a aula na semana que vem, a gente só tira as dúvidas, beleza? Muitas gracias, guapos e guapas, nos vemos. Beijos, galera, boa noite.